RPG não é aquela repostura global que você vai fazer uma fisioterapia para sua coluna, né? O RPG é Role-Playing Game, em inglês, Role-Playing Game, que é um jogo de interpretação, que na verdade também é outro nome pomposo. Basicamente, é um jogo, né? Antes de tudo, é um jogo em que pessoas se reúnem, tem uma história compartilhada sendo contada, sugerida por um mestre do jogo, que funciona como um diretor, e todo mundo à mesa tem personagens próprios e vivem uma aventura sugerida por esse cara. Ele controla todo o universo, ele controla todos os outros personagens, mas os heróis, as pessoas em volta, estão cada uma com um herói. E essas pessoas decidem o destino do que eles querem fazer dentro da aventura sugerida. Então, parece uma mescla de improvisação teatral com também oficina literária de escrita e, claro, com uma partida de um jogo, porque tem dados, as pessoas vão morrer, objetivos vão ser alcançados. Numa mesa de RPG, como são amigos e um mestre está propondo uma história, né? Como se fosse um autor do livro chegando para vocês e contando um pouco da trama, mas convidando essas pessoas a participarem da trama como protagonistas, aí não tem fim, porque só vai ter fim quando esgotar a criatividade ou quando todo mundo cansar daquele jogo e vamos fazer uma outra aventura, vamos fazer novos personagens. Então o RPG é isso. E ele é o meu grande laboratório de histórias e de teste de personagens e de, digamos, arroubos criativos. O RPG está ali como se fosse um rascunhão. Quais são os 3 pilares de um livro ou de uma história, né? A trama, a ambientação e os personagens. Os personagens estão vivendo a trama numa ambientação, né? A partir desses 3 pilares, nenhum é mais importante que o outro, mas alguns se sobressaem, varia as obras, você consegue notar quais estão mais ligados no personagem, ou na grande trama, ou então eu estou aqui apenas para criar um mundo e por acaso a trama é pife e os personagens não são tão bons assim, mas o mundo te conquista. O meu pilar das Lendas de Balduria eram os personagens. O mundo vinha em segundo plano, que já era o pilar do meio, assim, o mundo estava bacana, os nossos reinos que a gente bolou, a geopolítica, e por fim, as histórias aí eram aquelas dominicais, sem nenhum compromisso. Era o trabalho que eu tive maior ao adaptar, ao criar a série, eu disse, essa série, esses personagens, eu vou transformá-los em literatura, foi recriar as histórias ou criar histórias do zero, que fossem mais interessantes e que amarrassem melhor até a geopolítica e os backgrounds e os históricos de cada personagem. Foi o maior trabalho que eu tive. Os personagens não me deram trabalho nenhum, de tão bem desenvolvidos que eles eram, eu sei a voz de todos eles, basicamente eram como meus amigos os jogavam, ainda que, claro, eu consertei, desculpe meus caros colegas que estejam, eu vou olhar para a câmera, desculpe caros colegas que estejam vendo, tá? Mas o consertar é apenas aparar umas arestas, ou do que o personagem poderia melhorar ali, ou um trejeito a mais e tal, e aí eu dei a minha cara. Eu, obviamente, continuo com eles no coração quando escrevo, continuo vendo meus amigos, mas eu já sei trejeitos e já levei os personagens para meus caminhos. Os elementos de RPG estão ali até para quem é o menos conhecedor possível, sabe? Que tem um mago, que tem um bardo, que tem um assassino, que tem um ladrão, quase que a composição básica de uma party, do grupo de aventureiros de RPG. Mas, fora isso, não foge muito a Senhor dos Anéis, que não é baseado no RPG, apesar de terem RPGs baseados no Senhor dos Anéis, mas lembra Conan, lembra várias outras coisas que é fantasia tradicional, ainda que a minha tenha mais um pé, digamos, na linha tolkieniana, por ter elfo, anão, etc e tal, porque essas coisas estão presentes no Dungeons and Dragons. Então eu quis aproveitar, porque na verdade o Tolkien também não inventou nada disso, ele apenas juntou lá atrás, numa grande caixinha de areia, os elementos principais desses folclores medievais, muito até nórdicos, e que a gente bebe até hoje, né?
livro é realmente o filho do escritor, né? Ele tem que estar bem penteado, tem que estar bem tratado, se ele está indo nas boas escolas, se está nos pontos de venda, né? Ele está aparecendo bem, se ele está bem na fita, como é que está o boletim. O boletim são as vendas, né? Como é que ele está indo na nota. Ele é uma criança, né? Ele é eternamente o seu filho. Então, o primeiro livro é espetacular. O segundo assim, vou querer que a magia aconteça pela segunda vez, o lançamento você já está cascudo, já teve o primeiro, já não é nenhuma novidade, mas você também quer que seja diferente e melhor e especial. Então vai ser sempre um ponto alto. Agora que o segundo está lançado, já penso no lançamento e na confecção do terceiro. São pontos marcantes, vão ser sempre, e aí tem aqueles que ainda vão durando, né? A primeira Bienal, as primeiras palestras, a primeira mesa redonda com outros colegas escritores que agora são seus pares, né? Antes você só era o jornalista que entrevistava eles, né? Agora você está ali. Agora, na verdade, como eu sempre disse, agora eu virei vidraça. Aí você começa aquela coisa do artista, né? Não ligo para a crítica, quero ouvir os meus consumidores, ou seja, quem ouve o seu disco, ou quem vai à sua peça, ou quem vai ao seu filme, no meu caso, o meu leitor. E esses, eu acho que dão mais gosto, obviamente, mas também eu quero saber dos meus pares jornalistas, porque eu ainda não perdi esse lado. Quero saber também o que acharam, ou que, enfim, acho que você colocou a banda na rua, né? Você quer que ela seja ouvida. O projeto final é o cara comprar o livro, mas tem muitas maneiras de me consumir, né, e de gostar do meu trabalho. Essencialmente, eu sou um contador de histórias e um passador de informações. Contador de histórias quanto escritor e, como jornalista, passador de informações. Eu gosto que consumam essas duas coisas. As informações que eu passo e as histórias que eu conto. E quanto mais gente, melhor. Agora, o formato, eu tenho livro, tenho Twitter, tenho Instagram e tenho palestras, então estamos aí. E é nesse contato mais direto que eu não sei, não estou na livraria todo dia, não sei quem pega o meu livro e leva para casa. Mas numa palestra eu sei as caras das pessoas que estão ali me vendo, né? O seguidor tem um perfil que eu vou lá e clico. É esse maluco, eu estou falando para essas pessoas. Esse é o contato, pode ser meio estratégico, posso estar agindo que nem o Kalanar, meu personagem no livro, né? Que é o cara que planeja e o super estrategista, mas é pelo menos a minha forma de trabalhar. Nem lá fora, até porque gringo não é exatamente muito engraçado, e se você imaginar que o autor de fantasia é aquele gordo no porão escrevendo sobre homens fortes e musculosos quando ele não era, então ele tem mais mágoa do que humor dentro dele, né? Brincando com o estereótipo do autor de fantasia, mas o gringo não é conhecido pelo humor, e a fantasia, aí quando chega entramos agora no hall sagrado do Tolkien, é tudo muito pomposo. Nossa, o anel. Não há, ou no máximo, um hobbit faz uma tiradinha engraçada, né? Mas ele é um alívio cômico muito pequeno diante do drama, né? A adaptação do cinema pode ter puxado até mais, porque agora está conversando por uma outra época, mas o livro não é divertido, né? O velho professor é sisudo, ou ele queria mais falar sobre botânica e linguística e outras coisas do que exatamente divertir as pessoas. E, no geral, também não. E vamos falar, o Robert Howard do Conan também não é para rir, se divertir. Mas existia um maluco chamado Fritz Leiber, bem antes do Terry Pratchett. O Fritz Leiber escrevia sobre dois aventureiros que a coisa era muito bonachona para o humor gringo. Eles sempre faziam arruaça, perdiam todo o dinheiro para as prostitutas, brigavam entre si, e eles têm uma cena que olha, sinceramente, é trapalhões. Eles estavam diante de uma patrulha que estava caçando os dois na floresta e estavam fugindo. Eles começam a fazer ventriloquismo e sacudir os arbustos para parecer que eram mais gente e não só dois. Isso é gordo e magro, isso é trapalhões, né? Assim, o cara falando, ó, piscite, tipo, eles começaram a fazer vozes para enganar os caras. Eu comecei a rir, assim, porque era para ser engraçado. Você está na merda, em vez de você fugir, você faz um plano infantil desse, um plano Jerry Lewis.
Então ele tinha essa pegada. Fritz Leiber era conhecido por essa literatura. Sugiro bastante, acho que nunca saiu no Brasil, Fafnir de Grey Mauser. O mundo dele é um mundo de Lankhmar, que virou depois também claro que virou um suplemento de RPG para você jogar no mundo dele, conhecer os heróis e tal. Lankhmar é bem bacana, para quem joga RPG vale a pena, mas procure as obras dele que são básicas para a fantasia de humor. Eu fui criado com esse tipo de humor, gaiato, debochado, pregar peça. Então, eu não conseguiria fazer uma literatura sisuda. E a mesa de RPG é um ambiente engraçado, especialmente o ambiente, o carioca, né? Nós somos muito zoeiros, brincalhões, nós temos um humor carioca, nós temos nosso panache, nosso joie de vivre, né? A gente é diferente, né? Então, a nossa mesa de RPG era só implicância, e só humor, e só piadinha entre os personagens. E isso foi pro livro. Eu sei que é um diferencial, eu gosto, tento me policiar para não ficar muito galhofeiro, mas toda dose, como qualquer autor, se tem um recurso, usar pouco para não banalizar, né? Aí espero que tenha acertado a mão. No exterior é um grande mercado, é um mercado imenso. Livros correlatos baseados em universo, até encomendados que fossem escritos, são a ordem do dia. Por acaso, o que mais inspirou Lendas de Balduria foi um que também nasceu de forma orgânica, que foi Dragonlance. Dragonlance é um dos mundos de Dungeons and Dragons, mas na verdade não foi assim. Era apenas o jogo de funcionários da editora do Dungeons and Dragons, que eles tinham um mundinho que eles jogavam o jogo que eles trabalhavam. Eles trabalhavam na TSR, eles trabalhavam com Dungeons and Dragons, claro que trabalhavam, gostavam, jogavam, e tinham um mundinho próprio. De repente, alguém lá dentro disse, poxa, essas histórias, esse jogo de vocês é muito bem falado aqui dentro, todo mundo está gostando, adoramos as histórias, por que vocês não transformam num livro nosso aqui, editado por nós? E aí veio retroalimentado um jogo de D&D exatamente que saiu das regras, mas na verdade não foi encomendado, foi algo paralelo. Foi tipo eu transformei meu jogo de Dungeons and Dragons numa série literária de fantasia. Dragonlance é a mesma coisa. E no âmbito nacional, a gente tem, por exemplo, a linha Tormenta, né, que é uma série escrita pelo Leonel Caldela, grande colega, a gente se fala no Twitter, se encontrou na CCXP, e ele estava lançando lá o livro dele, A Flecha de Fogo, que é mais um dos livros da série de Tormenta, que é um RPG nacional. Quer dizer, então a gente tem a editora Jambô, que também tem grandes amigos na Jambô, eles fomentam o RPG deles, o sistema Tormenta, e fomentam uma literatura própria. Eles têm um cartel de escritores que alimentam esse sistema em versão muito reduzida, a mesma coisa que a Wizards faz com Dungeons and Dragons. Tem o sistema e tem os autores que escrevem lá, ganhando bilhões e num mercado muito mais gigantesco que o nosso. Mas é bacana que a gente tenha uma editora que faça esse mesmo modelo e que tenham escritores, Danilo Sarcinelli, que por acaso não escreve de Tormenta, mas é um camarada, o livro dele que ele lançou, Independente, Passagem para a Escuridão, ele pagou independente para ser lançado, agora já faz parte da editora Jambô, mas tem outros, estou dizendo A Flecha de Fogo, acho que tem A Joia da Alma, tem vários dentro desse universo Tormenta. Isso é bom para o mercado, é bom para os leitores, isso deixa todo mundo feliz, ninguém é concorrente de ninguém, estamos todos juntos, porque o mercado é muito pequeno. Para não errar, acho que o Caldela realmente escreveu poucas coisas do RPG em si, acho que o RPG é do J.M. Trevisan e mais dois caras, Saladino, mas aí tem que realmente pesquisar para não errar. Eu não sei em que ponto o Caldela entrou. Se ele colaborou com um dos livrinhos de RPG, mas ele não é considerado o criador, mas o fato é que ele tem uma série de livros dentro do universo Tormenta, que nem o Array Salvatore tem para Dungeons and Dragons, que ele criou o Drist, e é o best-seller de Dungeons and Dragons, são os livros do Array Salvatore. Digamos que o Caldela é o nosso Array Salvatore, porque ele lança atrelado a personagens atrelados a uma editora de RPG. Ao meu ver, pelo menos, o mercado de autores de fantasia, que nós cabemos
numa Kombi e ainda sobra espaço para levar cerveja e carne para o churrasco, que não enche a Kombi, ainda assim todo mundo é bem camarada um com todo mundo e todo mundo é meio que fraternal. Isso é muito bom.